retomou o contato e vamos continuar ouvindo o governador Eduardo Leite. Pessoas que foram em solo impactadas, 5 atendidas e liberadas, 12 ainda em atendimento, 2 delas em estado grave e uma já está em transporte para Porto Alegre, para o Hospital Cristo Redentor, e a outra está por ser agora também transportada para o HPS de Porto Alegre, por meio terrestre também as duas, né? Até porque as condições de voo estão, né, pela neblina e pela chuva, prejudicadas para fazer o transporte aéreo, né, para esses pacientes. Bom dia, Mônica, do Jornal de Gramado aqui. Delegado, o senhor já sabe de que estado são essas 2 mulheres que estão ainda em estado grave? E eu gostaria também de verificar com o Corpo de Bombeiros e com o IGP, se pudessem detalhar um pouco mais sobre quais são os próximos passos agora no local do acidente e se existe uma previsão, então, de liberação ali da questão dos corpos e do local. Bom, é importante ressaltar, né, que o fato ocorreu há poucas horas, né? Então, o que nós temos apurado até o momento, uma dessas vítimas é funcionária do estabelecimento, seria uma hóspede, tá? Então, todas essas informações, elas vão se confirmando, né? Evidentemente que se nós estamos aqui trazendo essas informações, é que nós já temos uma base, né, para poder dizer o que estamos dizendo. Em princípio, seriam essas, né, em estado grave, essas 2 pessoas, né? E as outras que já foram mencionadas, hóspedes da pousada. Tá? E uma pessoa que estava em um veículo junto ao posto de combustíveis, provavelmente abastecendo. Tá? São essas as vítimas em solo. Então, os passos do IGP neste momento, nós estamos fazendo todo o levantamento de engenharia em relação ao incêndio, em relação a uma possível explosão que aconteceu. E, paralelo ao nosso trabalho, nós temos a outra equipe do IGP fazendo o levantamento da posição onde se encontram as matérias orgânicas, os restos das vítimas, para identificarmos onde cada uma se encontra e futuramente, depois o colega vai falar aqui com vocês sobre como vai ser feita a identificação. Nós precisamos também, depois, que o Corpo de Bombeiros nos libere certas estruturas que estão com risco de colapsar. Então, nós não podemos ainda adentrar naquelas regiões. São regiões que ainda estão, por efeito térmico, ainda estão quentes devido ao incêndio, ainda existe bastante fumaça. Então, do levantamento de toda a área. Esse segmento 3D nós perdemos o contato de novo, está chovendo bastante lá em Gramado, então o sinal também da internet está bastante falho. O que a gente entendeu dessa entrevista, as causas do acidente ainda não podem ser explicados pelo governo do Rio Grande do Sul. Isso está a cargo do CENIPA, que está fazendo uma investigação a partir de agora. O que sabemos é que esse avião era conduzido pela família Salgueiro Galeazzi, por Luiz Salgueiro Galeazzi, dono da família. Ele tem uma empresa em São Paulo sobre gerenciamento de crise e administração de empresas. Ele fazia o voo de Canelas, que é uma cidade que fica a 10 quilômetros de Gramado, em direção a Jundiaí, no interior de São Paulo. E, infelizmente, a aeronave de pequeno porte, ela colidiu com uma chaminé de um prédio. A gente estava vendo agora há pouco as imagens do prédio, como ele foi danificado. E aí caiu. Foi aí um trajeto de menos de 10 quilômetros, de Canela a Gramado. As causas ainda não podem ser explicadas. Mas um dos pontos que foi trazido nessa entrevista à imprensa é que o tempo em Gramado está muito ruim, com muita chuva e também com muita neblina, que isso poderia ter levado ao acidente. Mas a Defesa Civil é muito clara. O que vai explicar e justificar o ocorrido será exatamente a investigação do CENIPA. Infelizmente, havia 2 crianças
nessa aeronave e também pré-adolescentes da família. É uma família inteira. 10 integrantes da família que acabaram vítimas desse acidente. Nós temos também 2 mulheres em estado grave que acabaram sofrendo de queimaduras graves por causa do acidente da explosão do tanque de combustível da aeronave. Essas 2 mulheres, uma delas estava em uma pousada que também foi atingida, foi levada a uma unidade médica e mais, eles explicam que as atividades natalinas, obviamente, de Gramado, elas foram interrompidas hoje, obviamente, por causa do estado de comoção da cidade.